Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu venho aqui fazer com você mais uma live e eu quero falar um pouco a respeito da justiça de Deus, falando de justificação. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, verso 13, o verso 14 diz assim: Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pais de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que justifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência, ok? Então, aqui em Romanos 4,14, fala, se os da lei são herdeiros, a fé é vã e a promessa de que ele vai ser herdeiro do mundo será feita de nenhum efeito, porque a lei traz a ira, pois onde não há lei, também não há transgressão. Então, se a salvação, se a justificação do crente, ela é através da lei, como muitos estão pregando e ensinando, e muitos até se voltando para os rudimentos, né, das leis e das tradições judaicas, nós estamos voltando àquilo do que Cristo nos libertou. Porque se Cristo veio para desfazer um pacto e colocar um novo pacto, que é o pacto da graça, convém então que se nós voltarmos para trás, não é a Bíblia fala em Hebreus que fala que Deus não é daqueles que com aqueles que retornam, que voltam, porque isso entristece a alma de Deus, mas é com aqueles que avançam, que seguem adiante. E nós temos que seguir adiante no quê? Na lei? Não, na graça. Por quê? Nós estamos num novo pacto chamado Pacto da Graça. Então você que está tentando se justificar através da lei, ou seja, através dos mandamentos, você está voltando para os rudimentos que Cristo já anulou. Porque quando um testamento é feito e a pessoa do qual é feito o testamento, ela vem a morrer, ela falece, o que acontece? Tudo aquilo que está no testamento é o que tem que ser feito, porque é a vontade daquele que morreu. Então Cristo morreu, deixou as promessas, o Novo Testamento, uma nova aliança, uma nova estrutura de credo, de adoração, né, em espírito e em verdade, e nós vemos que as igrejas estão retornando, voltando a adorar e a buscar os rudimentos tradicionais daqueles que mataram a Cristo. Porque quem foi que matou a Cristo? Foi os romanos? Amém. Mas através de quem? Dos judeus. Através dos sacerdotes, através dos legalistas, através dos fariseus, através dos hipócritas. Então você que está tentando se justificar através da lei, meu amado, nós te amamos em Cristo Jesus, mas em fé e em graça, nós não podemos aceitar o que você está aceitando. Eu também estava nessa de, vamos aquipar, vamos tocar chofar. É bonito, irmão, são rudimentos bonitos, são coisas bonitas de se ver, mas a Bíblia fala que não tem, não tem efeito nenhum com relação àquilo que você tem que se libertar. Porque se você for tentar se justificar pela tua carne, pela tua vontade, pela tua força, você não vai conseguir. Você guarda um mandamento, você guarda outro, mas de repente você peca por um. E a Bíblia fala o quê? Aquele que peca por um, peca por todos. E por isso que Cristo vem. Então a Bíblia fala, se a salvação vem pela lei, convém que Cristo morreu em vão, e a nossa esperança é nula. Nós estamos esperando o quê? Vamos esperar morrer, já era. Mas não é isso que Paulo fala no texto. Ele fala que agora, em Romanos 8 fala, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei? A letra da lei te traz? Ela te traz morte, ela te traz conhecimento. Quando eu não conhecia a lei, não é? É igual aquela mulher que vai interceder pela filha.
A filha está endemoniada e ela vai até Jesus e fala, olha, a minha filha está lá em casa endemoniada. A Bíblia fala que ela era cirofenícia, ou seja, ela não tinha direito nenhum, nem pela lei, nem por nada, ela era gentia. Mas ela foi ter com Jesus, ela sabia de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. E o que ela fez? Ela foi buscar em Jesus a solução. E Jesus falou para ela, não convém pegar o pão dos filhos, né, e deitar para os cachorrinhos. Aí ela falou, mas os cachorrinhos comem as migalhas debaixo da mesa do seu Senhor. E Jesus falou, olha, grande é a tua fé, mulher. Ele exaltou a fé da mulher, ela não era judia, ela não tinha conhecimento de lei nem de nada, e Jesus falou para ela, grande é a tua fé. Por quê? A fé dela era grande porque ela tinha ouvido de falar, a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu que Cristo podia mudar, podia transformar a filha dela, ela buscou em Cristo a solução, e Cristo ainda deu uma pisoteada nela como judeu. Ele falou, não convém pegar o pão dos filhos, que são judeus, e jogar para os cachorrinhos, que são vocês. Ela falou, mas os cachorrinhos comem a migalha do pão. Quer dizer, a fé dela alcançava que mesmo uma migalha, ela poderia alcançar a bênção e a vitória. E Jesus falou, grande é a tua fé, vai que a tua filha está livre. E ela foi e encontrou a filha livre. Essa mulher não conhecia a lei, essa mulher não conhecia nada, ela só ouvia falar de Jesus. E hoje nós estamos ouvindo falar muito de lei, de rudimento, de tradição judaica. Amados, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar libertação justamente desses rudimentos aos quais muitos estão querendo voltar. Então você que não conhece, eu vou estar aqui sempre postando alguma coisa a respeito da graça, porque em graça que nós somos salvos, através da graça que nós somos libertos, e é a graça que nos dá a condição de continuar em pé diante de Deus, não a nossa força, porque eu tenho experiência de, 20 anos de evangelho, né, de subir monte, jejuar, orar, clamar, não que isso não é bom, isso é bom, mas se você coloca o teu coração nisso, e a tua confiança está nas coisas que você pode fazer, você está perdendo o seu tempo. Muitas vezes é o que está acontecendo. Mas se você, pela fé, através da graça, crê que Cristo pode mudar essa situação que você vive, e você buscar nele, não na igreja, na religião, não na estrutura, não no guru, no profeta, no grande homem de Deus, não. Se você buscar em Cristo, ele tem a solução para a tua vida. Ele tem a transformação. Porque se os da lei que são herdeiros da fé, né, herdeiros da promessa, então a fé é vã e a promessa é anulada. Se a gente voltar para os rudimentos da lei, a promessa que nós temos de ser herdeiros do mundo com Abraão vai ser anulada na nossa vida. Então você tem que o quê? Crer em Cristo Jesus e começar a buscar Ele. Quando você for à igreja, você vai buscar Jesus, você vai adorar Jesus. Quando você estiver, onde você estiver, você tem que crer que na pessoa do Espírito Santo, Deus está presente em você, na sua vida. E tudo que você faz, Ele está contemplando. Ele não está ali para te julgar e te condenar, pelo contrário, Ele está ali para te ajudar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador, Ele é o mestre, é aquele que anda conosco, é aquele que nos toma pela mão. Não é o que o texto fala em Isaías? Esse que te tomo pela tua mão direita e diz, tu és meu, não é? Eu te sustento pela destra da minha justiça, diz o Senhor. E a justiça do Senhor é essa. Quando você tenta andar por justiça própria, ou por justiça da lei, você está entrando na força humana, na força carnal. Você está andando na carne. Mas quando você entra na justiça da fé, pelo sangue de Cristo vertido no Calvário, pelo sacrifício perfeito que Ele fez, recebendo Ele como teu sumo sacerdote, como o pastor que redime a tua vida, aí você começa a andar numa nova dinâmica, que é a dinâmica do Espírito. E na força do Espírito você vai se movendo através do fruto do Espírito, que vai se manifestando na sua vida, e as nuances são paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, amor. Nada de... E a Bíblia fala mais que contra essas coisas, diz o livro de Gálatas, não há lei. Então, se você quer andar pela lei, você vai na força do homem. Se você for andar pela fé, pelo Espírito, mas e se eu errar, irmão? Se você errar, você pede. Não é o que João falou em João 8? Filhinhos, rogo-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é fiel para nos perdoar o pecado e nos sarar de toda transgressão e iniquidade. Então é andar em fé, é andar em comunhão. É diferente de ter uma religião, de precisar de um templo. Ainda que nós vamos aos templos,
nós vamos adorar, nós vamos ter comunhão com a comunidade, com a irmandade, mas o nosso Deus vive dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Se eu transgrido, eu estou sozinho e eu transgredi, eu sei que o Espírito Santo está em mim e ele está vendo. Agora, se eu for humilde de reconhecer a presença dele e compartilhar com ele aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, permitir que ele me ajude naquilo que eu preciso fazer, muitas vezes eu vou superar as minhas forças, muitas vezes eu vou sucumbir àquilo que é minha limitação e eu vou passar adiante. Com meu Deus eu salto exércitos, eu venço exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. Que Deus é esse? O Deus Espírito que habita dentro de nós. Ele nos capacita a fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. Abandonar o pecado, largar um vício, soltar de um adultério, liberar uma vida no perdão, só através do Espírito Santo. Porque se eu for tentar fazer isso na minha força humana, pelo legalismo da letra, a Bíblia fala a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra fala que você tem que odiar o teu inimigo. E a graça fala, você tem que amar, orar por ele, abençoar ele. Por quê? Aí Deus senta no partido. E só o Espírito Santo é que pode fazer você conquistar, praticar essas nuances do Espírito. Não é pela força e nem pelo poder, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a palavra do dia. E fica aí na fé e na graça de Deus. Amém? Até mais!